Fala, turma! Estudando processo seletivo da AGESUS. Vamos ver neste vídeo itens e vamos julgar certo ou errado, de acordo com os conhecimentos que devem ser estudados, porque estão no conteúdo programático conhecimentos básicos, normativos da AGESUS. Quais os conhecimentos básicos? Decreto 11.790, de 2023, sobre isso. Resolução 16, de 2024, sobre a atuação da AGESUS. Resolução CDA 1, Estatuto da AGESUS. Resolução 9, Código de Conduta e Ética da AGESUS. Lei 14.621, de 2023, Programa Médicos pelo Brasil. Vamos lá? De acordo com os normativos da AGESUS, julgue os itens a seguir. Pode estar assim na sua prova. Legal? Porque aí cada item vai citar a qual resolução ou a qual decreto se refere o item. Com redação, você vai ler, ver se está de acordo com a legislação ou com o normativo dessa agência. Conforme o disposto na resolução do Conselho Deliberativo de número 16, de 8 de outubro de 2024, isso daqui é só o introito, a introdução do enunciado. O importante é a partir daqui. Serão configuradas como situações motivadoras da rescisão administrativa pelo Ministério da Saúde a hipótese de não atendimento às recomendações desse Ministério decorrentes da supervisão da execução do contrato de gestão e a comprovada e justificada insuficiência de desempenho da contratada no cumprimento de suas obrigações, objetivos e metas de desempenho institucionais pactuados. Você leu o item com toda a atenção. O que lhe chamaria a atenção? Primeiro, que a resolução de 2024, de número 16, fala de contrato de gestão, cita um ministério, ok? Isso tudo é importante. O número da resolução, o ano dela, não. Importante é o Ministério, é Ministério da Saúde, porque inclusive citado 2 vezes sobre contrato de gestão. E aí? Você nota algo diferente do que está nessa resolução 16 de 2024? Ou não? Será que é difícil ou fácil para você? Está aqui a fundamentação. Veja, cláusula 18ª da rescisão. Eu deixei em destaque na cor vermelha, sublinhei. Parágrafo 1º, serão configuradas como situações motivadoras da rescisão administrativa pelo Ministério da Saúde. Então, realmente é esse ministério. Mas veja, a comprovada e injustificada insuficiência de desempenho. Além disso, a hipótese de não atendimento às recomendações do Ministério da Saúde. A banca, Nagata, fazendo item, nos moldes do que a banca CESP, Sebrasp gosta de formular, você nota o quê? Primeiro, colocou a hipótese de não atendimento às recomendações. Tá certo, acabamos de ler. É o inciso 2º desse parágrafo 1º, mas aqui é que contém erro, porque não é justificada insuficiência, mas sim injustificada. Notou? Veja o destaque na cor vermelha, palavra justificada. E aqui, injustificada. Então, o item errado. Primeiro item do vídeo. Vamos lá. De acordo com o decreto 11.790, está no conteúdo programático, normativos da AGESUS. A AGESUS tem como finalidade promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção à saúde indígena nos diferentes níveis e das atenções primária e especializada à saúde em caráter complementar e colaborativo com a atuação dos entes federativos, de acordo com as competências previstas em lei de 2019, inclusive a execução do Programa Médicos pelo Brasil, sob a orientação técnica e a supervisão do Ministério da Saúde. Você vê que lei, decreto, legislação, cita muito o Ministério da Saúde. Aliás, é a AGESUS, Agência de Apoio ao SUS, Sistema Único de Saúde. Então tem tudo a ver. Você sabe também, lendo esses normativos, o Ministério da Educação é citado em uma dessas legislações. Legal? Fica a dica aí para o estudo assertivo proativo. Procure. Mas neste item, você viu algum erro? Você está vendo comigo aqui, ó, no site do Planalto,
Veja, artigo 1º, este decreto dispõe sobre o Serviço Social Autônomo, denominado Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, AGSUS, instituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, não é direito público, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, nos termos do disposto na lei, etc e tal, e transformada em conformidade com outra lei. Legal? Veja que o parágrafo único tinha uma redação. No entanto, a redação foi dada agora pelo decreto de 2025. Olha o único acréscimo: atenções primária e especializada à saúde. Antigamente, da atenção primária à saúde, em caráter complementar. E agora? Das atenções primária e especializada à saúde, em caráter complementar. Você poderia ler e da atenção primária e da atenção especializada à saúde. Então você viu comigo, o item está plenamente atualizado, legal, bacana, beleza? O que vale é o que é atual, o que está em vigência, em vigor. E é o que você viu comigo aqui, dentro do retângulo cor verde, a alteração do parágrafo único do artigo 1º do decreto 11.790, lá de 2023, mas o parágrafo único com redação dada pelo decreto 12.513 de 2025. Legal? Achei importante trazer esse item, totalmente correto. O legal é isso daqui, ó. Antigamente, a atenção primária à saúde. E agora, atenções primária e especializada à saúde. Você tinha se atentado a isso ou não? Outro item, em consonância com o expresso. O que é expresso, Fábio? Com o que está escrito. Em consonância com o escrito no Estatuto da AGSUS, entre outras, é a atribuição do diretor-presidente dessa agência convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo e apresentar quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo relatório das atividades da AGSUS. Galera, turma, talvez o item mais difícil desse vídeo. Por quê? Porque a pessoa estudou para outros concursos, Artesp, Arcesp, lê outras legislações, regimento da Unesp, da Unespar, tantas e tantas legislações, porque quer uma vaga, quer trabalhar no serviço público. Seja no concurso público, seja no processo seletivo e no modelo de prova sim, você precisa estar bastante atento a cada detalhe. Primeiro que fala de atribuição do diretor-presidente da agência. Se o enunciado disse isso, será que seria somente diretor da AGSUS? Será que seria somente presidente da AGSUS? Não seria o principal a ser observado. Não. Primeiro, convocar e presidir reuniões do Conselho Deliberativo. Isso é a atribuição do diretor-presidente da AGSUS. Além disso, apresentar quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo o relatório das atividades da agência. É competência do diretor-presidente da AGSUS? É a primeira pergunta a se fazer. E aí, galera, galera. Ele convoca e preside as reuniões do Conselho Deliberativo? Ele apresenta quadrimestralmente? Não seria anualmente? É uma pergunta apenas. Não estou duvidando ainda da redação do item. É assim o estudo assertivo. E cita 2 vezes o Conselho Deliberativo, de tamanha importância na agência. Mas o diretor-presidente da agência, ele convoca e preside o Conselho Deliberativo. Galera, galera, eu não trago nada à toa, nada de bobeira aqui nos vídeos do canal. Veja que no artigo 15, inciso 4º, diz que diretor-presidente da AGSUS tem como atribuições representar a AGSUS, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. Então não convoca e preside as reuniões do Conselho Deliberativo, não, mas da diretoria executiva. E mais, veja, apresentar, sim, quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo o relatório das atividades da agência AGSUS. Aqui, ó, bonitinho, legal, como está na Resolução 1 de 2024, que aprova o Estatuto da Agência Brasileira AGSUS. Agora, observe, turma, galera, o inciso 4º do artigo 15 diz que o diretor-presidente da AGSUS, ele vai participar das reuniões do Conselho Deliberativo quando ele for convidado. Então, quando for convidado, diretor-presidente da AGSUS participa da reunião
do Conselho Deliberativo. Então, como é que ele poderia ser o presidente dessas reuniões? Como é que ele poderia presidir? Como é que ele poderia convocar essas reuniões se ele é uma personagem que poderia ser convidada? Tá vendo? Em destaque, retângulo na cor amarela. O diretor-presidente da Jesus convoca reuniões da diretoria executiva da Jesus. Preside reuniões da diretoria executiva da Jesus. Mas lá no Conselho Deliberativo da Jesus, ele não convoca nada, não preside nada. Ele pode participar se for convocado. Gostou? Pegadinha, galera. Pelo menos eu acho, hein? Que tal? De acordo com o Código de Conduta e Ética da Jesus, é vedada, isso é tão importante, né, galera? Vedada, proibida, não pode. É vedada a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau de membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, da diretoria executiva e cargos de confiança. Em um item de pouca redação, e fala sobre código de ética, que normalmente tem lá as vedações, as proibições. Todo mundo, mesmo sem estudar, claro, sabe, é proibido nomear cônjuge, companheiro, não é verdade? Parente, amigo, o que é isso? Não é a casa da mãe Joana. Porém, até o terceiro grau, por isso que eu fiz questão de trazer neste vídeo sobre isso aqui do Código de Conduta, porque existem legislações que falam de parentesco até quarto grau, mas não aqui na Resolução 9 de 2024, que aprova o Código da AGESUS, é realmente proibida a nomeação de cônjuges, é proibida a nomeação de companheiros e é proibida a nomeação de parentes até o terceiro grau. Legal? Na cor amarela, atenção, alerta, então tá tudo certo este item. Ou você não concorda? Leia, tá aqui, ó, fundamentação. Agora, outro item, conforme a lei de 2019, alterada pela lei de 2023. A AGESUS realizará a contratação e a administração de pessoal sob o regime estabelecido pela CLT e com base em plano próprio de cargos e salários. Ainda, conforme parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 13.958 de 2019, os empregados da AGESUS serão admitidos por meio de concurso público, que observará os princípios da administração pública, respeitado a reserva de vagas para pessoas PCD com percentuais ou nos percentuais previstos no artigo 93 da Lei 8213 de 91. Turma, um item como esse deixa muita gente de cabelo em pé. A pessoa se arrepia. Por quê? É um monte de lei, um monte de ano sendo citado, e fala de parágrafo de artigo, e aí falou parágrafo do artigo 21 da Lei 13.958. Fábio, 13.958 não está aqui nos normativos da AGESUS. Veja, 13.958. Cadê? 13.958. Cadê? Não tem. Mas por isso, esse item, então, seria anulado, alguém entraria com recurso. O que você acha? Não, galera, eu não faria você perder tempo. Veja aqui, a questão cobra conhecimentos sobre a Lei 14.621 de 2023, que institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no âmbito do Programa Mais Médicos. Olha o que diz aqui na ementa dessa lei. E altera a Lei 12.871 de 2013 e altera a Lei 13.959 de 2019 e altera a Lei 13.958 de 2019 para criar novos incentivos e regras no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil e do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida, e também para transformar a agência ADAPS, antigamente era esse o nome, em agência AGESUS. Então você vê que o importante desse item aqui não é o número de lei, não é o ano, nada disso. O importante é procurar talvez outro erro. Aqui o Word está marcando consolidação. Word, pare de me corrigir. Importante é você ver. Artigo 7º fala que a lei, e este artigo 7º é dessa Lei 13.958? Não. É o artigo 7º da Lei 14.621 de 2023 que está no seu conteúdo programático, normativo AGESUS. Então esse artigo 7º diz que a Lei 13.958 de 2019 passa a vigorar com alterações,
por exemplo, o artigo 21 e também o parágrafo 2º do artigo 21. Então, esse parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 13.958 está dentro, sim, da Lei 14.621 de 2023, que você precisa estudar. Por isso que esse item não é passível de recurso, não seria anulado lá na prova, porque, apesar de cobrar o conhecimento da lei, você está vendo agora em destaque na cor cinza, o conhecimento que cobra, na verdade, na realidade, é daquilo que está no seu conteúdo programático. Porque essa lei em destaque na cor cinza alterou 3 leis, entre as quais essa aqui, e nessa, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 21 foi alterado. É o que esta lei que estamos estudando para o processo seletivo da Jesus ensina para a gente, declara. Entendeu? Então, o que você buscaria? Conforme algum parágrafo do artigo da lei tal que foi alterada por essa lei que estamos estudando, você procuraria aqui. Tem erro ou não tem? Observe, é por meio de concurso público? Não. É por meio de processo seletivo, parágrafo 2º do artigo 21. Os empregados da AGESUS serão admitidos por meio de processo seletivo público, que vai observar princípios da administração pública, inclusive os constitucionais, que estão na CF 88, respeitada a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos percentuais previstos em artigo de outra lei, 8.213 de 91. Então cita um monte de lei, mas você tem que compreender, não brigue com a banca. Você estudou lá, os normativos da AGESUS são 5. Aí você está na prova, vê um outro documento, uma outra lei, uma outra legislação, e aí você se perde com preocupações futuras. Vou entrar com recurso. Meu Deus, você está na prova. Lá na prova, leia o item com atenção, busque algum erro. Se nada estiver erro, se nada estiver errado, o item está certo. Como você viu aqui em destaque na cor vermelha, não é por meio de concurso público, mas de processo seletivo. Por isso, esse item inteiro fica errado. Legal? Gostou? Que tal? Quer mais vídeos sobre os conhecimentos básicos normativos da AGESUS? Neste vídeo, um item de cada um desses aqui. Você julgou comigo, certo e errado. Resolução, lei, resolução e decreto. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Você foi bem? Dos 5 itens, quantos você acertou? De pronto, de plano. Sem hesitar, sem titubear. Bons estudos e até a sua aprovação. Lembrem-se, empregados da AGESUS. Como que é? Os empregados da AGESUS serão admitidos por meio de processo seletivo. Está aqui, parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 13.958, alterada pela lei que estamos estudando, 14.621 de 2023. Porque, inclusive, para o processo seletivo da AGESUS, você estuda essa lei de 2023, 14.621. Até o próximo vídeo.